Então, muito boa tarde a todos os presentes. Iniciamos a segunda parte deste seminário sobre a história da saúde e da doença em Portugal nos séculos XIX e XX. Após a magnífica conferência da Sra. Professora Doutora Laurinda Abreu, cabe-nos apresentar o próximo orador, o Dr. Nélio Pão, que é licenciado em Biologia pela Universidade da Madeira. É chefe de Divisão de Desenvolvimento Económico-Cultural da Câmara Municipal de Santa Cruz, desenvolveu e publicou diversos estudos sobre a história da ciência no arquipélago da Madeira e, mais recentemente, sobre a primeira epidemia de cólera que afetou a região em 1856. Hoje a sua conferência versa sobre a cólera e outras doenças no arquipélago da Madeira entre 1826 e 1875. Dr. Nélio Pão, em nome de todos os colegas deste Centro de Estudos, seja bem-vindo a esta, que é também a sua casa. Tenha à vontade. Boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez por terem vindo e terem dedicado tempo desta sexta-feira para ouvirem falar sobre doenças e epidemias e morte. Os dados que hoje partilho inserem-se na linha de trabalho desenvolvida nos últimos anos no Centro de Estudos de História do Atlântico e trata-se de um esforço coletivo orientado para o aprofundamento do conhecimento no domínio da história das populações, com particular enfoque nas dimensões do corpo, da saúde e da doença, tal como se manifesta num contexto insular específico, como é o caso do arquipélago da Madeira. Podemos... só mudar aqui. Nós dividimos esta apresentação em duas partes. Na primeira, vamos dedicar especial atenção à demografia histórica, em particular à problemática da mortalidade, uma vertente que consideramos ainda relativamente pouco explorada no contexto insular das Ilhas da Madeira e Porto Santo, embora possamos encontrar alguns contributos, como o de Maria de Lourdes Freitas, Maria Luís Rocha Pinto e Teresa Ferreira Rodrigues, todas produzidas nos anos 90. Numa segunda parte, iremos abordar a epidemia de cólera, a sua origem, as medidas preventivas, as preocupações sanitárias, os hospitais provisórios organizados, os tratamentos adotados e divulgados à população em geral e, por fim, ainda, sobre a cólera, os dados de mortalidade semanais para o período em que a cólera esteve ativa na Madeira, de forma a melhor entendermos o impacto desta epidemia na ilha. Antes de avançarmos para a análise dos dados que conseguimos apurar, queremos apresentar e importa contextualizar as principais características do regime demográfico oitocentista, com especial atenção à forma como a mortalidade se articulava com as condições sanitárias da época. Para compreendermos adequadamente os padrões de mortalidade observados nas freguesias da Madeira no século XIX, é essencial enquadrá-los neste regime demográfico, o regime demográfico de tipo antigo. Referimos aqui a um modelo característico das sociedades europeias pré-industriais, que se manteve vigente na maioria dos contextos até meados do século XIX e, em alguns casos, prolongou-se mesmo até as primeiras décadas do século XX. Este regime era marcado por elevadas taxas de natalidade e também de mortalidade, resultando em crescimentos populacionais quase inexistentes, praticamente ou ligeiros ou mesmo nulos. Mais do que uma simples configuração estatística, este regime refletia a débil estrutura social das populações, marcada pela fragilidade da saúde coletiva, pela prevalência de doenças infecciosas, pela escassez alimentar cíclica e pela constante exposição a crises sanitárias, a que não era alheia à falta de higiene dos locais e da própria população em geral. A transição para o novo regime, caracterizado pela diminuição sustentada da mortalidade e, posteriormente, da natalidade. Esta mudança iniciou-se no final do século XVIII com países como a França e o Reino Unido, e em Portugal, e particularmente a Madeira, esta transição foi bastante mais tardia,
sendo apenas nas primeiras décadas do século XX que se observa melhorias consistentes nos indicadores demográficos, sobretudo no que diz respeito à mortalidade infantil. Importa aprofundar os principais fatores responsáveis pelos episódios recorrentes de excesso de mortalidade no seio deste regime. Estes episódios, por vezes breves, mas sempre de grande impacto, resultavam de eventos que perturbavam profundamente o já frágil equilíbrio das populações. De forma geral, podemos indicar 3 grandes fatores estruturais na origem destas crises. Em primeiro lugar, a fome, resultante de pragas agrícolas, fenómenos climáticos adversos ou simplesmente de colheitas deficitárias. Em segundo lugar, a guerra, responsável não apenas pela mortalidade direta, mas também pelas deslocações forçadas e pela desestruturação das comunidades, elementos que contribuíam para agravar as condições sanitárias das populações e, por fim, as epidemias facilitadas por más condições sanitárias, por práticas de higiene deficiente e pela escassez de recursos médicos. Como podemos imaginar, estes 3 fatores raramente atuavam isoladamente. Pelo contrário, elas manifestavam-se frequentemente em dinâmicas de reforço mútuo. Não há dúvida que muitas epidemias eram causadas ou potenciadas pela fome e pelos efeitos colaterais das guerras. No caso português, e em especial da Madeira, a circulação destes militares constitui um fator decisivo na disseminação de certas doenças contagiosas. Um bom exemplo é, já falámos, a professora Laura ainda falou, em 1832, 33, a cólera, quando entrou pelo Porto, devido à chegada de tropas, e também na Madeira, esse primeiro surto foi devido a movimentações militares. O estudo incide sobre o período compreendido entre 1826 e 1875, ou seja, os 2 quartéis centrais do século XX. Esta delimitação temporal foi definida tendo em conta a disponibilidade contínua de fontes documentadas e a relevância histórica do período, marcado por diversas crises de mortalidade, entre as quais se destaca o surto epidémico de cólera de 1856. A análise fundamenta-se, esta primeira análise, nos registros paroquiais de óbitos das freguesias de Machico, Porto Santo e São Martinho. Livros de óbitos que constituem séries documentais sequenciais, permitindo a construção de séries temporais completas e a comparação dos comportamentos demográficos no que diz respeito à mortalidade entre estas 3 freguesias. A escolha destas freguesias procura refletir, dentro do possível, a diversidade territorial do arquipélago. Machico, situada na costa leste, apresenta uma configuração rural com núcleos populacionais concentrados junto à vila. A situação insular da freguesia do Porto Santo, por seu turno, era marcada por condições ambientais particularmente adversas, destacando-se a crónica escassez de água, fator que condicionava de forma significativa o desenvolvimento económico e também demográfico, e também, por último, São Martinho, freguesia do concelho do Funchal, digamos, uma freguesia ainda rural, mas muito próxima aos centros urbanos do concelho. É a partir destas 3 realidades distintas, mas complementares, que procuramos interpretar os padrões de mortalidade que marcaram a Madeira na segunda metade, entre 1826 e 1875. Falar um pouco sobre as freguesias, a título introdutório. Machico tem uma área de 17,5 km², localiza-se na parte oriental da ilha da Madeira e, segundo os primeiros censos realizados em Portugal em 1864, contava com uma população de 3.793 habitantes. O Porto Santo, assinalado a laranja, possui uma área de aproximadamente 43 km², situa-se ainda a 45 km a noroeste da Madeira, e como já referido, é referido pela baixa, é conhecido pela baixa pluviosidade e, consequentemente, escassez de recursos hídricos. São Martinho, representado a verde, é a menor das 3 freguesias, com apenas 8 km²,
e localiza-se na parte ocidental do concelho de Funchal. Estava em 1864, 3.061 habitantes. Passando agora à análise da mortalidade, a observação do gráfico revela diferenças subtis entre as três freguesias, tanto nos picos de mortalidade como nas variações ao longo do tempo, com especial destaque, como podemos observar, para o ano de 1856, o pico ali, o maior pico representado no gráfico. Antes de falarmos especificamente sobre 1856, importa, a meu ver, destacar outros períodos que merecem uma análise mais atenta. O gráfico apresentado, embora à primeira vista possa parecer pouco revelador, sugere a existência de padrões diferenciados de mortalidade dita normal ao longo deste período. O que é que entendemos por mortalidade normal? Trata-se da mortalidade esperada numa população em condições estáveis, ou seja, na ausência de fatores extraordinários como epidemias, guerras ou catástrofes naturais. Esta mortalidade é naturalmente condicionada por outras variáveis, como, por exemplo, a localização geográfica e o nível socioeconómico da população e também as condições ambientais. No entanto, a realidade do século XIX é profundamente marcada por elevadas taxas de mortalidade associadas a epidemias, a doenças infecciosas, condições precárias de higiene e outras, evidencia que essa normalidade demográfica era, na prática, repleta de episódios de crise, uma dinâmica que se encontra claramente refletida no gráfico. Como podemos ver, o gráfico, existem imensos picos que refletem um pouco um aumento da mortalidade e acontecimentos que fizeram com que esta mortalidade normal tivesse sido alterada. Destacamos logo, como eu referi, o ano de 1856, também nestas freguesias apontamos o ano de 1860, em que existe um pico muito inferior, mas também nestas freguesias, e outro, também com alguma relevância, que é o ano de 1844, mas apenas azul ali para Machico. Excluindo do gráfico estes anos, tendo como objetivo focarmos-nos apenas na mortalidade dita normal, continuamos a observar alguns picos, mas observamos com o apoio da tabela, é verdade, que entre 1826 e 1843, a mediana anual de óbitos na freguesia de Machico é superior às demais, com 89 óbitos, seguindo-se o Porto Santo, 71, e por fim São Martinho, 44. Optamos por utilizar uma mediana e não uma média, porque a mediana permite-nos mais facilmente eliminar tudo o que é flutuações demasiado elevadas. No período seguinte, já 1845 e 55, verificamos uma redução das medianas em Machico e no Porto Santo, sendo a quebra particularmente acentuada em Machico. São Martinho apresenta uma mediana bastante próxima da anterior. Neste intervalo, o Porto Santo, como podemos observar, assume uma liderança com uma mediana de 63 óbitos, seguido Machico 55 e São Martinho 49. Finalmente, entre 1861 e 75, existe aqui uma inversão na hierarquia da mortalidade. São Martinho apresenta a maior mediana, seguida Machico 68 e Porto Santo com 60. Estas diferenças sugerem a existência de fatores que contribuíram para uma mudança nestas dinâmicas da mortalidade entre as freguesias ao longo do tempo. Ainda neste último período, como podemos observar, entre 1861 e 75, observamos nas linhas uma tendência para um aumento da mortalidade. Esta análise que temos aqui por faixa etária confirma alguma das principais características demográficas do século XIX. Desde logo, a elevada mortalidade, não taxa, estamos a falar de números absolutos, não de taxa, a elevada mortalidade infantil. Ambos os grupos etários, menores de 7 anos e indivíduos com 7 anos a mais, apresentam oscilações frequentes no número de óbitos ao longo do tempo. No entanto, podemos muito bem constatar que essas oscilações são mais pronunciadas entre os mais jovens. Reparamos que na linha azul clara a quantidade de picos comparando com a vermelha é muito superior.
Como já referi, a mortalidade infantil constitui um indicador primordial sobre o estado de saúde de uma população. As disparidades observadas entre o Porto Santo e as restantes freguesias são notórias. Como podemos ver, tanto Machico como São Martinho, a mortalidade abaixo dos 7 e acima dos 7 é mais ou menos idêntica, tirando ali o período, o ano da cólera, 1856, em que a mortalidade nos mais velhos, a partir dos 7, é superior, a mortalidade é mais ou menos idêntica. No Porto Santo, essa razão não é, essa constatação não é verdade. Vemos claramente que no Porto Santo a mortalidade infantil é muito superior à mortalidade dos maiores de 7 anos. Este facto sugere que as condições de vida naquela ilha eram significativamente mais adversas. Por fim, importa destacar o impacto da cólera nas três freguesias, que tiveram, como podemos reparar, a cólera teve um impacto mais significativo nos maiores de 7 anos, nos que menor que idade inferior a 7 anos. O que sugere que esta epidemia afetou mais os mais velhos. Concluída a análise, colocam-se agora novas questões. Em que anos ocorreram os excessos de mortalidade? Qual foi a sua intensidade e, sobretudo, quais foram as causas destes picos anómalos? Para identificar os anos onde ocorreram os excessos de mortalidade, e vou falar um pouco dos métodos que nós utilizamos estes dos métodos utilizados em historiografia histórica, e sem entrar na descrição dos mesmos, à esquerda temos o método proposto por Lorenzo Del Pante e Márcio Livre Bassi, e à direita o modelo desenvolvido por Jacques Dupacquier. Embora as fórmulas pareçam muito semelhantes, elas apresentam diferenças substanciais no que refere às estratégias utilizadas pelos métodos para eliminar as flutuações anómalas da mortalidade e revelando-se assim complementares para a análise que nós quisemos realizar. A aplicação conjunta destas duas metodologias permitia uma identificação mais robusta e fiável dos anos em que ocorreram crises de mortalidade. A análise conjunta destas freguesias ao longo destes 50 anos, considerando apenas os anos identificados como de crise de mortalidade, revela um dado particularmente significativo. Em 21 dos 50 anos analisados, pelo menos um dos métodos assinalou a ocorrência de uma crise. Este resultado reforça a ideia de que estamos perante um regime demográfico de tipo antigo, em que as freguesias, neste caso, eram frequentemente marcadas por episódios de crise de mortalidade. Mas que eventos estiveram na origem desses excessos? Para muitos dos anos identificados como tendo ocorrido uma crise, não nos foi possível determinar nas fontes consultadas que fatores podem ter contribuído para esse excesso de mortalidade. Nos casos em que foi possível estabelecer uma ligação causal, destacamos em 1844 e 1845 a combinação de uma praga de gafanhotos e uma doença nas batatas, cultura essencial à dieta local da época, que resultaram em elevadas perdas agrícolas e, consequentemente, a um período de fome e a um aumento da mortalidade. Em 1850, julgamos, isto até foi uma curiosidade, julgamos que o naufrágio ocorrido ao largo do Porto Santo, e a freguesia era uma freguesia pequena, onde faleceram mais de 15 indivíduos, poderá justificar, pelo menos em parte, o facto dos métodos terem listado como um ano de crise de mortalidade. Em 1853, um surto de tosse convulsa teve um impacto significativo na mortalidade. Esta moléstia, conhecida desde a antiguidade, é causada pela bactéria Bordetella petrosis, é uma doença grave e altamente contagiosa e foi responsável por uma grande mortalidade infantil no século XIX. Em 1857, um surto de escarlatina provocou um aumento do número de óbitos
Esta doença é provocada por uma bactéria do género Streptococcus e afeta também, sobretudo, as crianças. Já em 1860, 1870, 1873 e 74, vários surtos de varíola encontram-se amplamente documentadas nas fontes como responsáveis por aumentos de mortalidade e também afetam muito os mais jovens. Esta foi uma doença contagiosa causada pelas estirpes do vírus varíola major e varíola minor. O último caso natural da doença foi diagnosticado em outubro de 1977, o que levou a Organização Mundial de Saúde a considerar a doença erradicada já em 1980. Embora estes eventos possam ser considerados como significativos, nenhum destes episódios compara o ocorrido em 1856. Este ano constitui um marco crítico na história das epidemias na Madeira. O impacto desta doença no aumento da mortalidade é evidente nos dados das 3 freguesias, como podemos observar na tabela. Aplicando o método de Jacques Dupacquier, obtivemos os valores de intensidade de crise observados na tabela. O ano de 1856, podemos ver que Machico, a intensidade foi medida em 24,75, Porto Santo teve os valores de 12, penso que conseguem ver 12,68 e São Martinho 20,88. Estes valores, se repararmos, são substancialmente superiores aos registrados em qualquer outro ano. Como comparação, podemos ver o segundo valor mais elevado, ou o segundo ano mais elevado, que foi 1844 e foi de apenas, e digo apenas entre aspas, 3,4, enquanto o mais baixo em 56 foi o Porto Santo com 12,68. Esta discrepância evidencia de forma inequívoca a severidade da crise de 1856, que se destaca como um evento de maior impacto demográfico no período em estudo e não só. Sintetizando as crises de mortalidade identificadas e relacionadas com enfermidades e utilizando a escala dos métodos utilizados para definir a sua intensidade, contabilizaram-se os surtos das 4 doenças, já referidas anteriormente. Em 1853, registrou-se, como já referi, um surto de tosse convulsa no Porto Santo, com uma intensidade que é classificada como pequena ou média, dependendo do método. O surto de cólera, como podemos ver, teve um impacto particularmente expressivo. Em São Martinho e Machico, a sua intensidade é considerada como crise superior ou grande, e no Porto Santo, grande pelo método de Del Panta e Livi-Bassi, e como maior ou importante pelo de Dupacquier. Em 1857, um surto de escarlatina, cuja intensidade foi considerada pequena, contribui para o aumento da mortalidade em Machico e São Martinho. O Porto Santo não apresentou valores significativos. Em 1860, 70, 73 e 74, a varíola, que apesar da sua maior frequência, as gravidades foram inferiores à da cólera entre pequena, média e menor. Quero referir, antes de passarmos para números relativos à mortalidade, a outros valores da mortalidade, que até este ponto a análise baseia-se apenas em números absolutos. Mesmo os métodos propostos por Dupacquier e De Panta utilizam apenas os registros de óbito para calcular as intensidades. Contudo, consideramos que, para uma maior comparação entre as freguesias, é essencial controlar, ou idealmente, o ideal seria eliminar, a variável tamanho da população. Como podemos imaginar, uma freguesia maior terá sempre uma maior mortalidade que uma mais pequena. É matemática. Com o objetivo de neutralizar o efeito do tamanho da população e permitir uma comparação mais equitativa entre as freguesias, recorremos à taxa bruta de mortalidade. O período analisado para este indicador é mais restrito, foi 1845 e 1864,
e fui escolhido para centrar a atenção na epidemia de cólera de 1856. A baliza temporal superior tem a ver com os censos de 1864, foi a partir daí que conseguimos estabelecer um tamanho populacional para calcular a taxa de mortalidade. Observando o gráfico, vemos que Machico e São Martinho apresentam, na maioria dos anos, taxas de mortalidade relativamente semelhantes. No entanto, destacam-se dois momentos de divergência. Mais uma vez, o ano de 1856, ano da epidemia de cólera, em que Machico registrou uma taxa quase 2 vezes superior à de São Martinho, com uma diferença de cerca de 57 óbitos por 1000 habitantes. E os anos de 1859 e 60, durante o surto de varíola, em que Machico voltou a apresentar valores mais elevados, com diferenças anuais entre os 12 e os 18 óbitos por 1000 habitantes, face, claro, a São Martinho. Estamos a falar ainda de Machico e São Martinho. Estas discrepâncias sugerem uma maior vulnerabilidade da população de Machico às crises sanitárias. Uma explicação plausível poderá residir na maior densidade populacional em pequenos aglomerados, especialmente nas zonas perto do centro da vila, que favoreciam a rápida propagação da doença infecciosa. No caso do Porto Santo, o cenário, como podemos observar, é bem distinto. A freguesia apresenta de forma consistente uma taxa de mortalidade superior às de Machico e às de São Martinho. Esta tendência é ainda mais evidente quando compararmos as medianas para o período de 1845 e 1864. De forma geral, podemos afirmar que durante este intervalo, a probabilidade de um qualquer habitante do Porto Santo morrer era mais do dobro de um qualquer outro habitante, tanto de Machico como da freguesia de São Martinho. Focando-nos no ano de 1856, constata-se que o Porto Santo foi a freguesia mais afetada, com uma taxa de mortalidade quase o dobro da de Machico e 4 vezes superiores à de São Martinho. Este dado pode parecer, e de facto é, contrário à intensidade calculada por o método demográfico de Paquier, que nos dizia que o Porto Santo, afinal, era aquele que tinha uma intensidade menor. No entanto, estas diferenças é de fácil explicação. Ao aplicarmos o método Paquier, observamos que a elevada mortalidade geral e, sobretudo, a ocorrência de crises anteriores ao período analisado influenciam diretamente os resultados obtidos, reduzindo o valor da intensidade, ou seja, o facto do Porto Santo ter uma mortalidade superior durante todo o período, ou seja, a mortalidade dita normal ser superior e a existência de crises de mortalidade, como é o caso ali do ano 1853, faz com que o método Paquier, que se baseia apenas no registro de óbitos, considere que a intensidade foi inferior. Bem, e com isto termina a parte ligada à mortalidade geral. Falando sobre a cólera, fazendo o contexto histórico, a cólera teve origem como doença endémica do delta do Ganges, no sul da Ásia. Um dos primeiros registros europeus desta doença data de 1642, feita pelo médico holandês Jacob de Bondt, durante a sua estadia nas Índias Orientais. Em Portugal, os primeiros casos surgiram em 1832-33, na cidade do Porto e também em Lisboa, já sei, aprendi hoje, e as do Porto foram introduzidas por tropas provenientes de Ostende, na Bélgica. As tropas tinham vindo a apoiar as forças liberais nas lutas contra os miguelistas. Esta epidemia espalhou-se rapidamente e, como disse a professora Laurinda, provocando mais de 40 mil mortos, um número muito superior às baixas que foram causadas pela própria Guerra Civil. Na Madeira, como eu já referi, a entrada da cólera também esteve associada a deslocações militares. O contágio deu-se com a chegada do 1º Batalhão de Infantaria número 1, proveniente de Belém, Lisboa, onde a cólera já fazia grandes estragos. Os militares desembarcaram no Funchal a 28 de junho de 1856 sem qualquer medida de contenção sanitária.
Os primeiros casos surgiram logo no dia 4 de julho, ainda entre os militares recém-chegados, e a 7 de julho a doença atinge o primeiro madeirense e em apenas um mês a epidemia já se encontrava espalhada por toda a ilha. O Porto Santo, por sua vez, o último concelho a ser atingido, registra os primeiros casos a 18 de agosto, introduzidos por pescadores oriundos de Machique que haviam furado o cordão sanitário e transmitiram a doença aos porto-santenses. Segundo os registros oficiais, mais de 7 mil pessoas perderam a vida na Madeira devido à epidemia, embora tenha encontrado alguns números alguns não é nas fontes, mas há quem diga que o número de mortes foi bem superior e mais próximo dos 10 mil e não dos 7 mil. E o que é a cólera, do ponto de vista biológico? É uma doença provocada pelo bacilo Vibrio cholerae, é um bacilo em forma de curva ou de vírgula, isolado e descrito pela primeira vez em 1854 pelo médico italiano Filippo Passini, embora o seu trabalho tenha sido reconhecido apenas décadas mais tarde. Uma vez ingerida, esta bactéria instala-se no intestino delgado, onde produz uma enterotoxina responsável por desencadear uma infecção aguda. Os sintomas incluem diarreia intensa, vômitos, desidratação severa, queimbras musculares e conduzem rapidamente à morte do hospedeiro se não houver uma intervenção médica. A propagação da doença é favorecida por condições, como já referido, por condições precárias de saneamento. A transmissão ocorre, sobretudo, quando fezes contaminadas entram em contato com água de consumo. Essa água, a ser ingerida por outros membros dessa comunidade, iniciam o ciclo de contágio. Outras vias comuns também eram o consumo de alimentos lavados, irrigados ou preparados com água contaminada, ou mesmo cultivados em solos fertilizados com excrementos humanos. A combinação desta transmissão rápida, ambientes insalubres e elevada letalidade explica o potencial devastador desta doença, especialmente em contextos densamente povoados e com infraestruturas sanitárias deficitárias, como era o caso da Madeira, e não só, em meados do século XIX. No que diz respeito a medidas, as primeiras recomendações preventivas contra a cólera na Madeira foram publicadas a 12 de julho de 1856, ou seja, 8 dias após a confirmação do primeiro caso na ilha. O veículo de divulgação foi o Semanário Oficial, que transcreveu um texto originalmente publicado pela Real Sociedade Humanitária do Porto, sob o título Real Sociedade Humanitária Cólera Morbus. Tratava-se de um conjunto de instruções práticas, já difundidas na cidade de Porto e agora adaptadas à realidade madeirense. O texto dirigia-se, e cito, a todas as pessoas e particularmente aos chefes de família, comandantes de corpos, diretores de colégios de educação e de asilos de beneficência e proprietários de estabelecimentos industriais. Fim de citação. Este apelo revela uma clara intenção de sensibilizar os agentes comunitários e institucionais, atribuindo-lhes um papel ativo na contenção da epidemia. Importa ainda destacar o esforço em legitimar estas recomendações com base no conhecimento científico da época, numa tentativa de reforçar a sua autoridade e promover a adesão da população, num contexto em que o medo e a desinformação comprometiam a eficácia de qualquer tipo de ação que se tomasse. Quanto às medidas preventivas, e a professora Laurinda Abreu já falou de algumas destas medidas, estavam organizadas em 4 secções principais: a habitação, pessoas e vestuário, comidas e bebidas. A habitação enfatizava-se a higiene do espaço doméstico, a eliminação da umidade, considerados essenciais à preservação da saúde. Quanto às pessoas e vestuário, recomendava-se a higiene corporal, a toma regular de banhos e a troca frequente de roupa, práticas que, embora hoje sejam consideradas básicas, estavam longe de ser acessíveis à maioria da população. As comidas, sugeria-se o consumo de alimentos leves e de fácil digestão para evitar as sobrecargas
ao organismo durante o surto. Quanto às bebidas, desaconselhava-se o consumo de álcool, líquidos ácidos e caldos refervidos. Curiosamente, o vinho não era explicitamente incluído na categoria de bebidas alcoólicas, o que poderá refletir, dizemos nós, comportamentos culturais enraizados já na nossa sociedade. É evidente que, face ao contexto socioeconómico da Madeira oitocentista, grande parte da população não dispunha de meios para cumprir estas orientações, sobretudo as relacionadas com a alimentação e com a higiene. Estas recomendações integravam um esforço mais amplo de informação publicada nos periódicos. Muitos jornais alertavam para a insalubridade de certas zonas, como, por exemplo, as ribeiras e o despejo de lixo nas ribeiras ou deixado nas ruas, e apelavam à intervenção da autoridade para tratar destes problemas. Publicou-se também listas com nomes e moradas de médicos e cirurgiões com o objetivo de facilitar o acesso a cuidados médicos e organizar assim uma resposta mais eficaz. Quanto aos meios curativos, a divulgação foi também uma preocupação central das autoridades no contexto iminente da cólera da Madeira, e julgámos mesmo que até mais que as próprias medidas preventivas. E porquê? O periódico A Ordem publicou um método atribuído ao médico Achille Hoffmann, sob o título Cura certa dos primeiros sintomas da cólera, quaisquer que eles sejam. E a curiosidade desta divulgação é que este artigo foi publicado a 25 de junho de 1856, ou seja, antes mesmo da manifestação do primeiro caso na ilha, o que demonstra uma clara consciência do perigo que corria à ilha, do risco epidémico e a tentativa de antecipação terapêutica caso a ilha viesse a ser afetada. No entanto, o método que aqui destacamos não é esse, é outro, é da autoria do médico madeirense António da Luz Pita, que desempenhou um papel crucial no combate à epidemia. Este médico encontrava-se na altura da epidemia de 1856 em Lisboa a trabalhar, e quando teve conhecimento que a cólera tinha chegado à Madeira, organizou subscrições, organizou médicos e veio juntamente com outras, com este auxiliar no combate à epidemia aqui na Madeira. Pita classificava a doença em 3 períodos clínicos distintos. O primeiro período marcado por diarreia, e estamos a falar dos sintomas, marcado por diarreia intensa, vômitos, eliminação de líquidos esbranquiçados, chamavam água de arroz, e também vertigens. O segundo período, ou período de colapso azul, caracterizado por queimbras generalizadas, coloração azulada da pele, suores frios, sede insaciável e a supressão da urina. E este era o período mais crítico da doença. O terceiro período, ou período de reação, havia a cessação dos espasmos, a normalização da circulação, ocorriam suores quentes, febre, e esses eram sinais de que o doente já estava em franca recuperação. Os tratamentos propostos eram simples e acessíveis, mais ou menos acessíveis, comparando com os de 100. Não os vou descrever, no entanto, no fim, se tiverem alguma dúvida, podemos voltar aqui aqui a esta tabela. Vemos que estes tratamentos foram divulgados para serem aplicados na ausência de um médico e dividiam-se em meios internos e meios externos, que deviam ser suspensos assim que o doente chegava ao terceiro período, ao período de reação. Estas terapias, como podemos constar, visavam basicamente o controle dos sintomas, ou seja, a hidratação do corpo, a regulação da temperatura corporal e a estabilização da circulação sanguínea. Apesar das limitações do conhecimento médico da época sobre a doença, consideramos que estas instituições revelam um esforço notável na sistematização terapêutica e na adaptação de práticas simples a um contexto de crise sanitária associada à escassez de recursos. Outra medida que consideramos ter desempenhado também
um papel importante na contenção e no tratamento desta doença foi a organização de hospitais provisórios por praticamente toda a ilha. Como estamos a ver no mapa, as pequenas casinhas são hospitais organizados, nem todos, mas já explico adiante. As limitações que aqui observam foram extraídas da obra relatório, como vem, para quem conhece o mapa da Madeira, isto não há representação dos concelhos, nem atuais, nem mesmo da época, e mesmo as freguesias não são as que existiam na época. Esta base para este gráfico foi a obra Relatório de Epidemia de Cólera Morbus em Portugal, 1855-56, parte 2, publicada em 1866. O mapa assinala os locais onde foram instalados ou adaptados espaços para acolher doentes coléricos. Os ícones com ponto de interrogação indicam freguesias onde foi emitida uma autorização oficial para a criação do hospital, mas para os quais não encontramos documentação que comprove que efetivamente foi instalado um hospital naquela zona. Em 1856, a assistência hospitalar no arquipélago, fora deste contexto de cólera, era assegurado por duas instituições principais, o Hospital da Misericórdia do Funchal e o Hospital Militar. Face à rápida progressão da doença, tornou-se necessário criar hospitais provisórios com urgência e estes eram frequentemente organizados em espaços improvisados, com infraestruturas muitas vezes rudimentares, mas que consideramos com um papel bastante importante. No isolamento imediato dos doentes, que foi essencial para conter a propagação e os contágios, e também na distribuição e gestão mais eficiente de recursos escassos, como pessoal médico, medicamentos e até os fundos disponíveis. Olhando para as freguesias que temos vindo a abordar, verificamos que a freguesia de São Martinho não foi instalado um hospital provisório. Sabemos que os doentes, e as fontes indicam-nos isso, foram encaminhados principalmente para a unidade instalada na freguesia vizinha de Santo António. Temos aqui São Martinho, Santo António, logo a norte. Os doentes da freguesia de São Martinho foram maioritariamente enviados para Santo António. No Concelho de Machico foi identificada, com certeza, a organização de um hospital provisório, exatamente na freguesia homónima, Machico. O primeiro registro que nos permite datar a sua abertura é um ofício que foi enviado pela Santa Casa da Misericórdia de Machico, datada de 9 de junho de 1856, enviado ao Governo Civil. Importa sublinhar que esta organização ocorreu antes mesmo da chegada da cólera à freguesia, que só se verificou a 14 de julho. A Santa Casa, para isso, arrendou um edifício perto do centro da vila. Não conseguimos identificar exatamente qual edifício, se ainda existe, se era perto do espaço do Concelho, não conseguimos identificar. O encerramento deste hospital foi sugerido pelo Governo Civil a 18 de setembro de 1856, quando a epidemia já se encontrava em franco recuo. A direção tinha sido atribuída inicialmente ao cirurgião Manuel Figueira Chaves, auxiliado pelo estudante de medicina João Agostinho de Almada e pelo cirurgião Crispiniano Evangelista da Silva. Curiosamente, em 1857, já a cólera tinha sido extinta. Há muito tempo, o Governo Civil notificava que a casa onde funcionava o hospital permanecia fechada, mas ainda com todos os utensílios, camas no interior, solicitando então à administração do Concelho de Machico que procedesse à lavagem das roupas, arranjamento das camas e à pintura do edifício como medida de salubridade. No Porto Santo foi organizado um hospital provisório no Forte de São José, um edifício situado nas imediações do atual centro da vila, conhecido atualmente como Vila Baleira. A imagem que apresentamos neste dispositivo mostra uma fotografia recente da entrada do Forte. Um ofício do Governo Civil de 22 de agosto de 1856 revela a resposta do Governador à propagação da epidemia, 4 dias depois do primeiro caso detectado.
Este ofício informava que haviam sido enviados para o Porto Santo na embarcação Profeta 50 mil gás, medicamentos e outros bens essenciais, com o objetivo de se instalar um hospital para os doentes com cólera. A instalação deste hospital concretizou-se apenas a 25 de agosto, com a chegada do cirurgião Luís de Sousa Teixeira e do enfermeiro João Rodrigues Cascalho, que levaram consigo medicamentos, víveres e roupas. 2 dias depois, a 27 de agosto, este contingente foi reforçado com a chegada do cirurgião José Francisco da Trindade e do boticário José Eduardo da Costa e dos enfermeiros Jean António Clemente e Tomás Cardoso, que haviam sido enviados de Lisboa. Os anais do Porto Santo, uma fonte que consultámos e que se mostrou fulcral para algumas das informações recolhidas, documentam o clima de terror vivido pela população. Eles referem, entre outros relatos, que os únicos cirurgiões residentes na ilha, à época, João António de Góes e Anacleto António Joaquim Telo, haviam sido vitimados pela própria doença. Só mais umas notas em relação a este hospital. Foi dos poucos em que encontramos dados relativos à entrada e à saída de doentes. Segundo os registros, entraram 134 doentes, dos quais 81 sobreviveram e 53 faleceram, o que corresponde a uma taxa de letalidade da doença no hospital, estamos a falar apenas no hospital, de 39,55%, perto de 40%. Um valor que evidencia, mesmo assim, o poder devastador da doença e a gravidade da situação sanitária da ilha. Claro que estes números são muito superiores se contabilizássemos os que não estavam no hospital. Estamos a aproximar-nos do fim, penso que estamos dentro do tempo. Permita-me, antes de concluir, apresentar alguns dados sobre a evolução da taxa de mortalidade semanal. Estamos a falar de taxa de mortalidade semanal por 1000 habitantes durante o tempo em que a epidemia esteve ativa nas 3 freguesias. Estes dados aqui, vamos apresentar à frente outros, no diapositivo seguinte, foram organizados por semana civil, ou seja, cada ponto no gráfico corresponde a uma semana do calendário de 1856, com início no domingo, primeiro dia da semana, e o fim no sábado. Esta abordagem permite observar com maior precisão a dinâmica temporal da epidemia. Uma análise permite ver que Machico foi a primeira a registrar um aumento significativo da mortalidade, atingindo um pico de 25,33 óbitos por 1000 habitantes na semana 31, ou seja, no final já de julho. São Martinho, embora tenha registrado o seu primeiro caso um dia antes de Machico, apresentou um pico mais modesto, de 11 óbitos por 1000 habitantes na semana 32, no início de agosto. No Porto Santo, onde o primeiro caso foi registrado a 18 de agosto, o pico máximo de mortalidade ocorreu na semana 35, com um valor extremamente elevado em comparação com as duas freguesias, de 73,82 óbitos por 1000 habitantes. Destaca-se ainda neste gráfico um segundo pico em Machico, na semana 34, embora de menor intensidade. Este fenómeno ausente nas outras freguesias poderá estar relacionado com a disseminação da epidemia para um aglomerado populacional diferente e com alguma densidade. Neste gráfico, a evolução da mortalidade é apresentada por semana relativa ao primeiro caso registrado em cada freguesia. A semana 0 corresponde aos 7 dias anteriores ao primeiro caso de contágio, permitindo observar o comportamento da epidemia desde o seu início local. Apesar das diferenças entre as freguesias, é possível identificar um padrão comum da forma como esta doença atuava. Um crescimento rápido e acentuado da mortalidade, que atinge o pico máximo de óbitos logo a seguir, seguido de um decréscimo mais ou menos gradual, dependendo da freguesia, com variações na duração e intensidade. As diferenças entre elas são, no entanto, consideramos significativas. Machico apresenta o período mais longo de atividade da epidemia, com cerca de 10 semanas. O pico ocorre na terceira semana, com 26 aproximadamente óbitos por 1000 habitantes. Após este pico, a mortalidade diminui de uma forma menos acentuada, por exemplo, que o Porto Santo, com ligeiras subidas na semana 7 e 10.
sugerindo flutuações locais na propagação da doença, a doença a se espalhar pela própria freguesia. São Martinho registra um menor número de mortes, como podemos observar. O pico ocorre entre a quarta e quinta semanas, com 11,7 óbitos por 1000 habitantes, seguido de um decréscimo contínuo. O Porto Santo, como podemos observar, a laranja, destaca-se como a freguesia mais severamente atingida. O pico ocorre logo na segunda semana, com 73,82 óbitos por 1000 habitantes. Como podemos ver, a propagação foi extremamente rápida, seguida de uma queda abrupta até a sexta semana. Após este ponto, observa-se ainda uma ligeira subida antes da estabilização e da extinção da epidemia. Esta análise deste gráfico confirma as observações anteriores nos outros métodos utilizados. São Martinho foi a freguesia de facto menos afetada. O Porto Santo sofreu um ataque muito violento em comparação com as outras duas freguesias e Machico experienciou um impacto mais prolongado com variações internas significativas. E com estes dados termino a minha apresentação. Obrigado pela vossa paciência. Muito agradecemos, Dr. Nélio Pão, por esta interessantíssima conferência, que certamente poderá gerar um igualmente interessante debate. Pedimos a todos quantos tenham o gosto de intervir que coloquem questões diretas e concisas para que possamos ter a oportunidade à participação de todos e também para que respeitemos o tempo destinado a este debate. Por favor. Obrigado. Foi com muito agrado que ouvi a tua conferência. Acho que fizeste um trabalho espetacular e lidar com esses números todos não é fácil, não é? E ainda para mais com a insegurança dos números, em algum momento, imagina. Agora lembrei-me aqui muito rapidamente, o Governo Civil, alguns livros do Governo Civil têm contabilização de população. Não sei se fosse buscar também alguma coisa antes dos censos, não é? Qualquer coisa, não sei que segurança terá também. Eu quero fazer só uma questão muito rápida. Eu vi que consultaste aqueles anais que foram publicados. Sim. Mas lá tem uma informação curiosa sobre a grande fome do Porto Santo, na sequência da crise da Covid, na verdade. Sim, exatamente. Na sequência da fome, que foi grande. Exatamente. E depois não nos esqueçamos que o Porto Santo não tem IAM. Pois, exatamente. Sim. Falta de água e tudo. Não sei se Sim. Alguma possibilidade de explicação. Entretanto, peço desculpas, vou ser rápido, tinha aqui uma questão a respeito das fontes. Né? Estas freguesias, nós sim, portanto, em São Martinho, escolheste porque era o trabalho possível de fazer agora, porque há mais facilidade de levantar... Não, neste era por várias razões. Haviam outros dados e estes dados já haviam sido recolhidos de mortalidade nestas 6 vezes. Estamos a fazer, é um projeto que estamos a realizar que enorme, como deve imaginar, que é a recolha, a recolha dos dados nos registros de óbitos e sequenciá-los e arranjar uma base de dados que possa servir para este tipo de investigação e para outras. E então nós começámos por estas freguesias, temos dados de outras, por exemplo, eu pensei na altura, quando comecei este trabalho, em realizar um trabalho sobre a freguesia do Santo da Serra, que é uma freguesia pequena, mas o facto de termos freguesias pequenas levanta-nos um problema bastante grande. Qualquer variação de mortalidade, seja ela qual for, dá-nos números que... O tratamento daqueles números são complicados, porque os métodos que utilizam, os métodos são feitos mais para grandes freguesias. Estas freguesias tornam-se complicadas. É o que acabei de dizer. Qualquer variação da mortalidade, porque aconteceu
uma briga e morreram os dois, já é suficiente para nos dar números que iam indicar provavelmente que, e nós reparámos isso, que havia muitas flutuações, o que torna difícil, por exemplo, o método Paquier, isso era terrível, o método não ia me servir para nada. Isso, e estamos a continuar esse levantamento, estamos em outras freguesias, e um dos objetivos é pegar nesta informação toda, esta recolhida e este tratamento, e fazer um estudo mais amplo. Queremos ir para o norte da ilha, que não tenho dados ainda não temos levantamentos para o norte da ilha, fazer um trabalho mais ou menos dentro deste género, mas para outras freguesias. Desculpe, só uma pergunta rápida. E em todos os óbitos tem a causa morte? Isso é outra questão interessante. Por exemplo, o Porto, eu fazendo de memória aquilo que eu encontrei, a única freguesia que tinha a causa da morte nos registros de óbitos é a freguesia de Machico. Ou seja, nós o que temos aqui não é só a morte por cólera, porque isso era interessante saber, era interessante ver qual foi a mortalidade por cólera, por exemplo, para ver se houve uma altura que houve fome, nem todo foi por cólera, também foi por fome. Por exemplo, ou poderia ter saído a outra doença qualquer, mas efetivamente quem fez os registros, em Machico houve essa preocupação em registrar os mortos por cólera. Muitas vezes não diziam que era cólera, era que estava a vomitar, era que não conseguia. Por exemplo, uma forma de se saber como é que se era por cólera ou não, é que não era possível dar a comunhão. As pessoas estavam a deitar fora, a lançar fora, como eles costumam dizer. Isso é uma pista, provavelmente a pessoa estava com cólera e não conseguiram dar um dos sacramentos. Mas Chico tem efetivamente, embora os números, há números para a mortalidade por cólera na freguesia, os números dos óbitos, do registro de óbitos, é ligeiramente diferente dos registros oficiais. Para São Martinho não há. Para o Porto Santo, salvo erro, 2 ou 3 casos que estão registados lá como cólera. O resto não, é tudo morreu. E então não há através dos registros de óbitos, é praticamente impossível fazer esse levantamento da mortalidade por cólera. Isto é uma mortalidade, aqueles números não é só cólera, mas sabemos claramente que a principal causa daquele pico é a cólera, noutras é a varíola. Okay. A minha questão, eu sei que não foi apresentado, mas se tu fizeste alguma análise sobre taxas de sobrevivência além dos 7 anos, ou seja, a certa altura tu fizeste a comparação entre os 7 anos e adultos ou mais de 7 anos, se a gente consegue fazer essas análises de crianças que ultrapassam os 7 anos. Dizes... Fizeste esse trabalho? Não. A esperança... Não a esperança média de vida em si, mas, por exemplo, a gente sabe que a mortalidade infantil seria elevada, a gente tem uma taxa de sobrevivência dessa mortalidade. Não fez essa análise. Tu a pensar como poderíamos fazer teríamos que ver nos batismos, exatamente com mortalidade, eu não tenho aqui, mas eu usei os batismos, por exemplo, para fazer o cálculo da população. Achei mais interessante, porque eu encontrei de facto dados relacionados com números de população, só que até que ponto são fiáveis para mim foi complicado, porque eu encontrei números bastante díspares, o que me retraía para não vou usar isto, prefiro pegar nos censos de 1864 e a partir daí, e ter em conta os batismos, andar para trás e fazer uma reconstituição da população até o início daquele gráfico que eu mostrei, que a taxa de mortalidade achei que era mais, pelo menos era mais uniforme do que usar dados daqui e usar dados dali, que eu não sei de que forma que foram obtidos e que provavelmente podem estar deturpados de alguma forma. Então preferi usar um método
mais consistente, vá lá, por menos para mim, e fazer essa reconstituição populacional usando os batismos e os censos de 1864. Mas não, de facto não foi objeto de análise. Eu ia fazer uma pergunta, mas respondeu durante a sua intervenção, que era saber como é que a cólera chega ao Porto Santo. Chega pelos pescadores que furaram o... Pronto, furaram. Exatamente. Anteriormente eram a tiro, era mesmo. No século XIX, a polícia tem ordens para disparar. Para eles não se aproximarem. Fazem uma perseguição brutal. Portanto, está explicado. Agora, ela chega muito tarde. A cólera chega muito tarde. A Madeira. Na comparação com a sim. do outro lado. E eu fico a pergunto, quem é que coordena? Porque essa resposta já é muito organizada, não é? Face ao desafio que houve lá no continente, ela já está muito organizada. Sim. É o governador civil, sim. está tudo na mão do governador. Sim. O governador civil iniciou todo este aparato de comunicar com as administrações dos concelhos e tanto na organização dos hospitais como também no envio de recursos para suster a doença e estas informações foram publicadas nos periódicos, também foram enviadas muitas vezes por ofícios para as administrações locais, para eles terem esta informação, para ser dada à população. E também, há pouco até, o Bruno, quando fez a questão da importância do clero, eu encontrei muitos registros, encontrei informação, um papel importante que teve a Igreja foi a difundir a informação dos cuidados a ter, mesmo de tratamentos, prevenção, e tiveram um papel muito importante nessa... Eu estava aqui a pensar que seria muito interessante saber, portanto, quando ela chega aqui, já há toda a experiência do continente, não é? Sim, aquelas... De 55, 56, mas sobretudo 55, seria muito interessante ver paralelos, estabelecer e perceber o que é a experiência de lá impactou aqui em termos positivos. Olhando para a realidade do Porto Santo, é catastrófico. A falta, sim. E a fome aqui... O Porto Santo é ainda mais. A falta de água, a cultura, é muito baseado nos cereais, a alimentação. E eu tentei recordar-me de memória, mas não consegui já recuperar esse relatório que Sim. Ele é circunstanciado em termos das condições sanitárias da Madeira. Esse relatório. Já. Porque eu lembro-me dos números. Sim, foi lá que eu fui buscar os números. Sim, se eles... Mas não me recordo ter encontrado, porque até dá voltas à cabeça. Eu julgo que sim, eu acho que tem informação sobre as condições dos vários sítios, mas eu já foi há algum tempo que eu realizei esta pesquisa relativamente à utilização, mas julgo que sim, o relatório, mas eu tenho... Estou muito interessada em ver as condições do Porto Santo, porque serão semelhantes provavelmente às de Vila Real de Santo António, também... É um universo muito engraçado. Sim. Engraçado no sentido pior do termo, no sentido mundo. Também é muito interessante a violência da mortalidade antes dos 7 anos. Sim. Eu fiquei a pensar, talvez fosse interessante, não sei como é, porque eu nunca desconheço essa atividade, mas a nossa colega, a Vânia Lopes, que estuda isto, estamos a falar também, nestas décadas, das consequências do fim, ou pelo menos legislado, do apoio às crianças por parte das misericórdias. Portanto, volta às câmaras municipais e tenta-se muito apoiar, em termos legislativos, como é, as crianças ao domicílio. E fiquei a pensar se estes índices de mortalidade infantil, dos 7 anos, e precisamente era até aos 7 anos que as misericórdias
E as câmaras municipais deviam dar apoio às crianças abandonadas, que também devem ter um debutantes aqui, abandonadas ou desamparadas, que são situações... Os órfãos, por exemplo. Se há dados sobre o fim oficial desse apoio que era dado pelas misericórdias. Eu não tenho conhecimento que são. Precisamente na idade em que eles deixavam de receber apoio, já eram considerados, estavam prontos para o mercado laboral, não é? Portanto, aos 7 anos já sei, exatamente. Não, sobre o fim desses apoios não tenho, nem encontrei. É uma área, talvez, por procurar aqui, poderá explicar. Sim, exato. Nos anais do Porto Santo, o que eu reparei os anais do Porto Santo têm lá uma informação bastante interessante sobre a forma como as crianças eram deixadas, o abandono por parte das mães e a falta de alimentação obrigava a alimentar as crianças logo recém-nascidos com papas de cereais. Exatamente, e é isso e por mais, eu encontrei uma informação interessante, por mais que se tentasse ensinar às mães o que não fazer, não era o que fazer, o que não fazer, não tinha qualquer tipo de acolhimento por parte dos progenitores. E os anais do Porto Santo dizem mesmo que as crianças eram deixadas ao abandono completo. Eram negligenciadas. Muito. É o que é. Num contexto de miséria. É a miséria. E provavelmente era a expectativa de alguns pais era que alguém tomasse conta delas. Pois, provavelmente. E a morte no Porto Santo infantil é como dizer, catastrófico. Eu acho que está subavaliado na nossa história a dimensão da pobreza. Sem miséria. A miséria e a pobreza, como eu gosto de dizer, vai um oceano de distância. É verdade. A miséria e a pobreza vai um oceano de distância. E a pobreza e a miséria neste país era absolutamente avançada. E não está devidamente identificado. E é preciso ir às fontes de saúde pública, da história da saúde pública, para ter a percepção exata da miséria. Eu andei à procura de um relatório feito pelo médico Luís Pita, que ele fez um relatório sobre a Madeira. E isso, julgo eu, já tentei chegar, até enviei várias mensagens, não tenho ido ao continente, à Torre do Tombo, para ver se esse relatório está lá, juntamente com a documentação que eu encontrei. Há um grande fundo com documentação de saúde pública e penso que os relatórios da epidemia estão lá, e este do António Luís Pita é capaz de estar lá. Eu tenho... Mas depois perderam-se muitos arquivos. Pois. Eles não sabem se perderam. Conselho de Saúde Pública. Não se sabe onde é que eles estão. Conselho de Saúde Pública, julgo eu, acho que era assim que se chamava. Conselho de Saúde Pública. Eles andaram de um lado para o outro, os serviços desagregaram. Pois. Eu não obtive sequer uma resposta a dizer não é possível, não é nada. Pronto. Mas... Bem, minhas senhoras e meus senhores, vamos dar por encerrado este belíssimo seminário sobre a história da saúde e da doença em Portugal nos séculos XIX e XX, com a certeza absoluta que muito mais haveria por dizer, muito mais haverá para estudar, muito mais haverá para discutirmos. Fica para o próximo encontro. Muito obrigada.